Olá, eu sou Elizabeth Guimarães, médica oftalmologista e uma apaixonada por lentes de contato. E esse é mais um episódio do Pod Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes, totalmente acessível e descomplicado. E o episódio de hoje está imperdível. Nós vamos ter um papo com o Dr. John Chow. Dr. John é médico oftalmologista, formado na Santa Casa e também especialista em retina, neurooftalmologia e ciência e transformação digital. E eu vou começar provocando vocês numa coisa. Alguém já assistiu Missão Impossível 007? Vocês lembram das lentes de contato inteligentes que eles usavam? Eu ficava fascinada com isso. Só que o futuro já chegou. Tem muita coisa nova que está em estudo, muita coisa nova que já está em uso. E o Dr. John Chow vai ajudar a gente a desvendar toda essa tecnologia que aconteceu com lentes de contato e também com a visão e a oftalmologia. John, seja bem-vindo. Obrigado. Eu queria primeiramente agradecer o convite. Beth, é muito bom estar aqui com vocês e discutindo aqui um tema que eu gosto muito, né? Então, acho que para começar, eu acho que é interessante eu contar um pouquinho da minha trajetória, né? E como que isso se relaciona com a parte de inovação que a gente vai comentar, né? Conta pra gente o que é exatamente essa especialização em ciência e transformação digital. Então, a parte de ciência de dados, né, é uma área do conhecimento que é uma área relativamente nova, que surgiu diante da necessidade da gente lidar com as informações que são armazenadas aí de maneira massiva já faz alguns anos, né? Então, quantas vezes aí você já reparou aí nessas gerações, né? A gente tem aí um celular que tem uma memória que não cabe mais, aí tem que ser sempre cada vez maior, né? Opa. Porque isso se refere ao processamento do computador, que é o celular, né? E também os dados que ele armazena. Então, tem que ter alguém que faz essa interpretação do que está acontecendo com esses dados. Só que eles são dados massivos, são muitos, tudo é registrado, tudo é dado para a gente conseguir entender o comportamento do nosso usuário, o nosso consumidor, o nosso paciente, né? Então, a ciência de dados vem justamente para responder a algumas questões. Ela usa aí algumas ferramentas para a gente poder extrair esses dados e transformar eles, né, em uma informação útil para a gente, tá? Então aqui a gente vai ver vários exemplos que eu vou dar, assim, onde essa parte de ciência de dados ela é muito importante. E só para deixar bem objetivo, a área que mais estuda a inteligência artificial, que vocês já ouviram muito sobre isso, né? Então, Tá bem era bom hypado. você explicar pra gente direitinho essa questão. O que é exatamente, né, essa inteligência artificial e de que jeito essa inteligência artificial tá casando com a oftalmologia? Vamos lá, então. Então, essa parte da inteligência artificial, quem estuda assim, mais a fundo mesmo, é a ciência de dados, né? É o cientista de dados que a gente fala. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia que tenta procurar mimetizar as funções humanas mais superiores. Então, reconhecer padrões, entender falas, fazer qualquer coisa que um humano faz para tomar alguma decisão, né? Sim. Então, assim, no sentido mais amplo e mais simples, assim, para a gente conseguir entender de maneira mais leiga, é isso. Então, assim, todo computador é uma inteligência artificial? Não. Porque o computador pode ter programas que têm um começo, meio e fim muito bem definido, mas ele não consegue atuar nessas funções mais superiores, mais complexas que um humano faz, tá? Aí tem outros subtipos de inteligência artificial, que é o machine learning e o deep learning, que ajudam a gente a trabalhar melhor esse aprendizado que essa tecnologia faz para poder responder essas funções, tá? Então, basicamente, a inteligência artificial é mais ou menos assim. E se a gente pensar na inteligência artificial, a gente está vendo cada vez mais esses robôs mais sofisticados, a tecnologia está avançando muito rápido. Você pensar 10 anos atrás, gente, 10 anos atrás para agora mudou completamente. A gente hoje carrega um computador na mão, né? Sim. Antigamente a gente vinha com aquele celular tijolão e usava só para fazer ligação. Aí ele foi se sofisticando, começou a tirar foto, e aí começou a ter agenda telefônica, ter outras funções. E de repente você se vê com o computador na mão. Os limites parece que acabaram, as fronteiras acabaram. Você quer falar com alguém lá na China? Você liga lá, você fala
por um aplicativo de mensagem. Sim, inclusive ele ajuda na tradução. Então até a barreira linguística, mais através disso ainda. aqui, a gente consegue passar em cima disso, né? Não só assim em texto, que a gente vai lá, copia e Sim, cola e traduz, sim. mas a gente chegou no nível que a gente consegue tradução simultânea de voz também, né? Então isso que é maravilhoso, assim, a gente surpreende cada vez mais, né? Então, e vamos por partes, assim, Uhum. né? Pra gente falar, lembrar do que é essa nova revolução, né, de Uhum. informática que surgiu pra gente. Vamos falar dos aplicativos. Se a gente pensar em aplicativos na área de oftalmologia, na área das lentes de contato, o que a gente pode encontrar? Certo, então, na parte de novidades, assim, tecnológicas em relação a lente de contato em aplicativos de celular, né, a gente tem algumas coisas bem, bem curiosas e você vai adorar. Uma delas, que eu acho que é muito bom para aquele usuário de lente de contato que usa todo dia e às vezes tem uma lente de um modelo e a outra de outra marca, ou outro modelo que troca, de regime de troca é diferente, né? Você sabe que é uma Sim, confusão, né, sim, doutora? sim. Então tem aplicativo que consegue rastrear, na verdade acompanhar aí esse tipo de descarte. Então, para ele não se confundir aí se um olho já deu tempo para troca ou não, para evitar até complicações que a gente vê aí cronicamente, né, doutora? Você sabe que eu costumo falar para paciente assim, pede ajuda do celular, põe lá no alarme para te avisar, para que a troca vai ser feita. Mas se você pensar num aplicativo que é mais inteligente, né, Aham. e deixa lá na mão dele, isso é maravilhoso, isso é Sim, muito bom, porque a sim. gente sabe que muitas complicações acontecem justamente por causa desse descarte que não é respeitado, Uhum, né. Quem quer usar lente de contato tem que usar direito. Não quer ter trabalho com descarte, com disciplina de troca, use lente de descarte diário. uhum, Aqui funciona muito bem, mas se tiver que usar lente que troca com 14 dias, troca com 30 dias, tem que respeitar o prazo. E tem que limpar a lente uhum. direito, né? Sim, Então, esse um aplicativo desse realmente é muito bem-vindo. Eu vejo também aplicativos também para o médico oftalmologista, sim, né? Que sim. auxilia Aham, na adaptação, na escolha das lentes, sim. atualiza, as empresas atualizam Uhum, do que acontece, do que eles disponibilizam de materiais e uhum. também de desenhos. Isso também é uma coisa interessante, acho que também vem a nosso favor. Na verdade, se a gente pensar em tudo que você falou, né, eu estava fazendo uma reflexão outro dia, a inteligência artificial, ela vai precisar do homem, porque é o homem que carrega, que dá Uhum. alimento para a inteligência artificial, como você mesmo falou, né. E na verdade a sociedade, ela está evoluindo e a inteligência artificial está chegando, talvez para que sobre mais tempo para a gente pensar em outras questões Sim, também. sim. Né, o Uhum, grande perigo é deixar tudo na mão da inteligência uhum. artificial e você não se preocupar também em evoluir Sim, outras coisas, sim, eu sim. penso assim. Aí vira Uhum. aqueles livros que a gente lê que o robô tomou conta do homem, né, Sim, e meio apocalíptico, né, sim. apocalíptico, um negócio meio Aham, Armagedon e sim. de repente tá lá nos escombros os robôs andando Uhum, e cadê o homem, né, é uma aham. coisa complicada. Mas, Beth, deixa eu te dar um insight também sobre isso. Então, assim, os aplicativos que a gente tem atualmente comerciais, né? Eles não embarcam tanto em inteligência artificial. São programas lá que têm um começo, meio e fim, com Sim, regras bem definidas, sim. né? Mas olha só um insight interessante que a gente pode pensar como potencializar isso. Então, vou dar um contra-exemplo antes e depois eu chego lá, tá? Então, não sei se você tem isso, né, no seu celular. Às vezes você tem sua rotina de ir no trabalho lá, sair de casa às 8 horas, e aí você vai pegar o trânsito, chega lá 8h30, e aí depois volta para casa às 18, chega em casa 6h30. Você tem um padrão, né? E assim, o seu celular, ele tem a localização GPS, consegue rastrear você e consegue armazenar esses dados, assim, para Sim, ver ele como é que você tá. avisa. Exatamente. Então, assim, quando você tem essa rotina já bem marcada, uma potencialidade de a gente entender previsões de comportamento é o quê? O celular avisar e falar assim, olha, estamos vendo que tá mais trânsito que o normal. Então, para você sair, que você saía 8 horas, 8h30, você tem que sair mais cedo. Ele avisa você, ó, seria bom você sair mais cedo porque a gente tá vendo que o trânsito tá pior. Sim. Então, você já recebeu esse de notificação? Já, já, Então, já. Vê assim, ó, você vai pegar a rua tal aham, e o trânsito tá mais leve. sim. Ai.
Exatamente. Como ele sabe que eu tô indo pra casa, né? Exatamente. Então, assim, é tudo análise de padrão de comportamento que a gente tem graças ao celular que tá com a gente, né? E esses dados massivos conseguem predizer um pouco da nossa rotina, do nosso comportamento. E aqui eu volto de novo pra nossa lente, é o seguinte. Então, imagina, assim, que a gente sabe que tem vários tipos de pacientes, né? Os pacientes que fazem tudo direitinho, sim, regradíssimos, né? E conseguem fazer o descarte no tempo adequado que a gente orienta, né? Seja um lado igual, o outro do lado diferente, né? Ele é nota 10. E tem o outro lado, que são os pacientes que têm essa dificuldade, né, de se organizar, né? Indisciplinados. Mas aí que tá, a tecnologia tá aí pra ajudar. Então ela pode entender esses tipos de comportamentos, né? Aí com dados que a gente pode alimentar ele, né? Não necessariamente que é captado sem a gente saber, tá? Ou que tem esse tipo de interação, mas que possa oferecer oportunidade para ele assim, olha, a gente sabe que às vezes você demora mais tempo para comprar uma lente. Sim. Por que será? Se você usa direitinho, não deveria demorar mais tempo, né? Sim. Então, será que isso é uma inferência de que você não está usando corretamente? Então, aqui pode ser uma via que eu posso pegar e falar assim, olha, uma oportunidade para atuar com esse paciente. Falar assim, olha, antes da gente ter esse tipo de ação de lembrete, eu vou relembrar todo o esquema, a importância de fazer o descarte no momento adequado. Então, são esses detalhes de personalização que a inteligência artificial permite a gente entender e aí, acima de tudo, intervir para ter um objetivo aí da nossa parte da medicina, um objetivo bom para o paciente, trazer mais saúde, mais promoção, a prevenção de doenças, né, e complicações. Não, é um mundo incrível que está sendo desvendado, é realmente fantástico. E se a gente pensar também aí eu já vou para a inteligência artificial, essa questão da medicina. Da medicina, a gente vê que, vamos usar os 10 anos como um parâmetro. Em 10 anos, a nossa área de oftalmologia avançou tanto, né? Em questão muito. de aparelhos para fazer Sim, diagnósticos sim. e tudo. Então, por exemplo, se a gente trazer o paciente que usa lentes de contato, às vezes usa uma lente de contato para uma reabilitação visual, para um acompanhamento, porque tem um problema, tem um ceratocone. E hoje está muito mais rápido o diagnóstico do ceratocone. Graças ao acesso que a gente tem de aparelhos no consultório. Assim como também, acredito que esses aparelhos, esses softwares mais avançados, eles estão cada vez desenhando lentes de contato mais diferentes, né? Vou trazer algumas insights aí, doutora. Então, assim, essa questão que a gente falou assim, né, será que a inteligência artificial, os equipamentos vão substituir o médico, assim? Não é assim, porque assim, cada tecnologia, cada ferramenta que você produz, né, ela tem um público-alvo definido, um contexto específico para você empregar ela e ter uma situação que você consegue usar. Então, pegando esse gancho que você falou, então, por exemplo, a gente sabe que tem muitas áreas remotas que não tem nenhum tipo de assistência, né? Então é um vazio assistencial. Então é interessante se a gente tivesse uma ferramenta, por exemplo, um retinógrafo, né? Que pudesse fazer algum tipo de análise de triagem. Sim. Às vezes não é falar assim, olha, esse aqui tem retinopatia diabética, do tipo muito severo, que vai precisar fazer tal coisa. Isso seria o ideal. Mas a gente não chegou lá ainda, né? Então, eu posso ter um retinógrafo que vai fazer uma triagem legal, que vai ter uma acurácia, que vai me deixar confortável para priorizar alguns pacientes para eu conseguir entregar atendimento mais rápido que outros. Isso é bem legal. Sim. Então a inteligência artificial ele ajuda a gente também a colocar algoritmos nesses tipos de equipamentos para poder pensar situações onde a gente pode atuar aí melhor como médico, entendeu? Então, assim, é isso que eu vejo, assim. Então, o pessoal fica muito preocupado que vai ser substituído e tal. Em algumas questões, existe uma troca de funções de mais operacional, menos complexas, né, que a máquina acaba fazendo, mas o que é medicina, o que é você olhar para o paciente, entender a rotina dele, de você entender quais tipos de medicamentos ele precisa, qual vai ser a melhor situação que não está nos livros, né, que às vezes foge aí a arte da medicina que a gente fala, né, doutora, que a máquina não chegou lá ainda. Não. Tá, mas ela vai dar suporte pra gente. Até porque a máquina foi feita pelo homem, né? Acho que a gente tem que pensar dessa forma. E uma outra coisa também que eu acho que é interessante, a gente está falando de inteligência artificial. Hoje, né, todo mundo, até por curiosidade, vai lá na inteligência artificial, digita lá e espera uma resposta.
Mas quando você busca, sei lá, um diagnóstico de sintomas de alguma coisa, você toma cuidado, porque tem umas que rastreiam informações que têm evidência científica e outras que não têm, né? Exatamente, sim. É tudo que tem ali disponível, não é assim que Aham. funciona? Então hoje a gente tem várias plataformas, né? Algumas têm algum rigor científico metodológico mais importante, né? Mais sólido, e aí a gente consegue confiar um pouquinho mais, né? E outros realmente fica numa mídia mais leiga. E aí tem que falar, pera lá. Vamos ver com calma se é isso mesmo ou não é, né? Então fica aqui sempre o lembrete pro pessoal que internet é muito interessante, ajuda a gente a entender sobre as doenças, né? Mas sempre tem que validar essa informação, traga essas dúvidas pro seu médico, né? Para você poder aí ter paz de espírito, principalmente, tá? Não, Porque aí, às ó, vezes. dica pós-lentes. A gente sempre dá umas diquinhas Uhum, pós-lentes aqui. Ótimo, sim, né? sim, Não substitui uma consulta exatamente, de médica, maneira nenhuma, jamais. sim. Isso é muito bacana. Sim. Doutora, E só lembrei uma coisa aqui, você falou fale. de aplicativos que é muito próximo do pessoal Sim. aqui, aqueles filtros da rede social, né? Então, às vezes a gente coloca lá e quer colocar uma cara diferente, ou apagar uma ruga, ou deixar uns filtros mais engraçados, né, de Sim. máscara e tal. E aqui também tem uma oportunidade de processamento e que entra muito na inteligência artificial também, que é a visualização, a simulação de cores diferentes de olhos, né? Então aí a gente tem as lentes cosméticas, né? Então assim, Sim. as pessoas ficam pensando, será que seria legal o meu tom de pele com cabelo assim, com essa cor de lente? E às vezes o filtro que tem essa tecnologia, ela consegue te dar uma noção de como que vai ser, né? Então é uma coisa legal também que a gente vê nos Sim, aplicativos lente de isso é contato, legal. E a sabe? gente falando de lente colorida, foi muito assim comentado esse tema em vários podcasts, né? Vários episódios. E é uma coisa que é segura, é super seguro, como qualquer outra lente de contato, desde quando você utilize com responsabilidade, com disciplina, com descarte adequado, com limpeza adequada, Uhum. né? A gente falou muito que o pessoal que usa lente colorida tem medo de fazer fricção na lente, de descolorir a lente, mas na verdade tem que fazer para poder fazer uma limpeza eficaz. Isso é bem interessante. Então, você vê, um aplicativo desse brinca, É. olha lá e fala assim: ah, achei bacana uma lente cor mel, né? Por exemplo, Aham. um verde. Aham. E aí, tudo bem, aí você tem que ver se você tem um olho saudável, Exatamente. né? Aí o passo seguinte é passar em consulta com o médico oftalmologista. Exatamente. Especificamente médico oftalmologista que entende da saúde do seu olho, que vai entender se seu olho é compatível ou não com aquela Sim. situação, com aquela marca, com aquele material, né? Porque o que eu mais vejo é isso que você comentou, são os 7 pecados da lente de contato, que o pessoal compra sem orientação nenhuma, vai na internet e às vezes acha a oportunidade, uma brecha lá que infelizmente a gente tem algumas situações, né? Mas quem paga o preço é o paciente depois no final, Às vezes porque fica perde com. tempo, dinheiro e Exatamente, pode arrumar uma complicação. Sendo que é tão exatamente. mais simples você fazer a coisa certinha, Uhum. né? Constatar que você é saudável Aham. e pôr a lente pra aproveitar. Exatamente. Não é assim? Exato, curtir de boa, tranquilo, com paz de espírito. Que é Pois é, sempre bom isso. pois é. E no início desse episódio, a gente falou, eu falei dos filmes, né? E aí eu lembro do 007 lá, com as lentes, um chipzinho que ele olhava, aquela coisa inteligente, aquele olhar Aham. de raio-x, né? Uhum. Falando Sim, sim, sim. leigamente, e de longo alcance, que são as lentes com chip. O que a gente tem de real hoje para lente com chip? Se fala de vez em quando, você ouve falar, os astronautas usam lentes que têm biomarcadores e essa lente vai controlar a glicemia o açúcar do sangue, né, a glicemia e outras coisas. O que a gente tem de real hoje? Certo, então vamos lá. Então essas lentes de contato, elas se enquadram numa categoria que a gente chama de Smart Contact Lenses, né? Sim, Então, lentes de contato inteligentes. inteligentes. E aí elas podem adquirir diversas funções. Uma delas aí, como você comentou, é ter um biosensor, que a gente vai poder monitorar alguns dados de saúde. Então, por exemplo, às vezes não, muitas vezes a gente quer saber como que é o comportamento da pressão intraocular do olho de um paciente que tem uma doença, por exemplo, como glaucoma. Isso Né? já é real, John? Isso já está sendo utilizado?
Isso tem muito projeto em pesquisa, que ainda tem toda uma jornada para seguir antes de aparecer e estar disponível comercialmente para os pacientes, né? Mas os resultados até agora são muito animadores, né? Existem diversos tipos de tecnologias, né? Mas conseguem aí ter é, uma certa medição que você pode entender dentro de um contexto específico, né, para aquele tipo de aparelho, né, que não se equipara de maneira nenhuma ainda aos nossos padrão ouro que temos no consultório, né, para medir a tonometria do paciente, né, mas é muito interessante ter isso pra gente, né. Então, antes, vou dar um contra-exemplo aqui de novo, né, nós temos os smartwatches, né, então os relógios inteligentes também. E aí eu pensava assim, nossa, por que eu vou querer ficar medindo a minha frequência cardíaca nessa situação, tal ou tal outra, né? E aí, teve um certo momento da minha vida que eu tava mais numa fase mais atlética, né? E eu falei assim, nossa, é interessante a gente ter esse tipo de medida pra gente poder aí planejar a nossa jornada de performance, né? Como é que a gente vai controlar os nossos treinos, as zonas que a gente fala, né, na corrida, pra gente poder se preservar e ter uma estratégia aí de corrida mesmo longa, né? Sim. Então são coisas interessantes. Isso na parte de performance esportiva, de saúde, né? Mas também na parte patológica, de doença, né? A gente também tem outras entradas aqui, né? Então a parte do smartwatch também foi pensado de uma maneira não para substituir, mas também para alertar situações drásticas que assim corre pro pronto-socorro e que precisa ter alguma avaliação, né? Sim. Então também tem esses lados também. Então no olho, a gente está caminhando para uma história parecida, né? Então é importante a gente ter uma opção para alguns pacientes que talvez seja interessante a gente monitorar, mas talvez não seja para todo mundo, né? Então, assim, existem algumas coisas que estão em pesquisa, que são animadoras, mas ainda falta um tempinho aí para a gente ter isso, acesso comercial. Isso, E assim, você falou das lentes, né? E do esporte. Veja, você falou do smartwatch. Se você não estiver enxergando ele não vai resolver nada, né? uhum, Então veja, aí a gente já entra com as lentes de contato, sem chip, mas as aham, lentes de contato que vão corrigir uma miopia, uma sim, hipermetropia, um astigmatismo e vai sim, facilitar a prática de esportes. sim, sim, Aí a lente de contato vai casar bonitinho com o aham. relógio inteligente. Sim, e aí tem o outro lado lá, o lado mais espião, que você estava comentando também, né? Que são aquelas lentes que tem um tipo de tecnologia que embarca a realidade aumentada, né? A Hum. realidade aumentada é um tipo de tecnologia que a gente tem uma mistura entre elementos reais, então, por exemplo, aqui essa mesa, essa caneca, esse microfone, né? E aí, quando eu estou usando a lente, ela adiciona a elementos virtuais, que podem ser aí para identificar com quem eu tô falando, que eu tenho contato, né? Então ele Sim. pode ter esse tipo de interação. A parte de linguagem, como a gente comentou, né? A parte de idiomas, tradução também pode ter isso. A parte Mas tradução na lente também, de idiomas? a promessa é um Olha pouco mais para que isso, mas interessante não é isso. tão simples assim. Mas existe essa vontade deles poderem traduzir tudo o que você imagina, que eu acho que é mais pra esse lado, assim, que pode acontecer, mas ainda tem muita coisa para ser descoberta antes disso, né? Nossa, então você vai, vamos dar um exemplo, vai na República Tcheca, que a língua, né, é mais difícil. Uhum. Você põe uma lente, aí você olha para a pessoa e ela vai traduzir para sua O que eles sua têm língua. agora, a companhia que tá mais à frente disso, ela tem mais algumas coisas pontuais para letras, para texto, Sim, tá? textos. Mas não para áudio, tá? Só, Sim, só sim. pontuando isso. Não, sim, É mas assim. é traduzir justamente isso. Você olha lá, você vai no restaurante, você vê um cardápio. Uhum, Todo né, numa uhum. língua que você um mandarim, que não é Sim, todo mundo sim, sim, que sim, sabe, né. sim, E aí ele vai traduzir aquilo e vai te dar. sim. E- Nossa, sensacional, é. sensacional. São muitas coisas assim que a gente já tem, por exemplo, o nosso celular, né? Que faz esse tipo de leitura em real time, Sim. síncrona mesmo, né? Que possibilita isso, mas agora é embarcada de um jeito diferente aqui na lente de Na contato, lente né? de Esse é o contato. desejo, né? E tem outras coisas que ela faz também. Então, pensando tanto em performance e doenças, né? Pacientes com visão subnormal ou algum tipo de perda visual, a gente pode
alterar contraste entre cores, né? Alterar o brilho também nessa situação, né? Para a gente poder aí melhorar aí a nossa percepção das coisas, e o cansaço visual também se enquadra aqui também. Tá? Então, existem várias opções aqui que a gente consegue entender e ver de devices, wearables, que a gente fala também, né? Com integração com o que a gente já tem hoje, por exemplo, nos nossos celulares, né? E aí, isso é um cheirinho um pouco do que tá vindo por aí, né? Mas, eu acho que vale a pena fazer uma ressalva também. Muita coisa em pesquisa que a gente vê começa a ter um hype muito grande, principalmente alavancado aí pelas redes sociais, né? E aí muita gente pergunta assim, nossa, por que não chegou ainda? Tipo, eu vi uma propaganda do que eu tô falando, né? Os nossos telespectadores vão ouvir. E pensar assim, nossa, mas eu já ouvi isso, já vi lá um vídeo sobre isso. Mas já faz anos, assim. E realmente, assim, existe, assim, a parte da pesquisa e tem todo o projeto para a gente viabilizar isso comercialmente, né? Então, por exemplo, essa empresa que estava mais à frente, né? Ela teve realmente um problema aí de investimento. Então, ela tá aí repensando o que vai acontecer com ela, né? Se ela deve seguir esse caminho ou não. E aí, mas isso também não deve desanimar, porque sempre o progresso, ele também é em degraus, né? Tudo é reaproveitado. Sim. De repente vem outra companhia, também entra junto com eles, ou compra, ou herda o projeto, né, e consegue ir adiante aqui. O importante é que a gente tá vendo realmente que tem resultados sólidos, que tem um caminho ainda para percorrer, mas que é muito mais do que a gente já conseguia imaginar há algum tempo atrás, Não, né? é como eu estava comentando, há 10 Uhum. anos atrás, se você pegar a tecnologia que a gente tinha e trouxer para agora, é uma coisa assim Outro impressionante. mundo. Imagina Uhum. daqui a 10 anos, imagina daqui Uhum. a 20. Sim. E do jeito que o tempo tá passando rápido, ó, vai rapidinho, a gente vai ter essas lentes. É mais ou menos como aqueles seriados que mostram que põe a lente, você olha pra pessoa, parece que ele te dá todo o histórico da pessoa, toda a identificação, né? É uma coisa até meio assustadora, né? Essa A é. gente pensa É. e tem essa lente, a gente que entra no metaverso, não tem essas que faz uma conexão com os devices e entra direto e já entra na realidade virtual? Então, essa aí é outra tecnologia, é a realidade virtual, então ela é totalmente virtual, então você não tem elementos reais, no que é te apresentado, né. Essa especificamente ainda está na ficção, ainda tem muita coisa pra gente andar aqui em cima, né, pra poder viabilizar um protótipo nisso, né, mas Sim. aí acho que tá nessa trajetória. A gente começa um pouquinho com a realidade mista, né, que é a realidade aumentada que eu comentei, e depois a gente vai vendo a virtual como é que se encaixa. Então, você vê, a gente falou de lente de contato que tem de biomarcadores, falou da lente de contato dessa questão da realidade aumentada, né? E também tem as lentes de contato que dispensam medicamentos, né? Sim, Como é que a sim. gente tá em relação a isso? Isso é bem interessante, principalmente pra gente que é médico, né, e a gente sempre fica pensando: "Nossa, como é difícil às vezes pedir para o paciente pingar um colírio". Sim. E assim, não Os mais idosos também, às exatamente, vezes a gente sabe esquecem que exatamente, a gente é sabe que mais difícil. tem vários tipos de pacientes, né, realmente, como eu sempre falo, tem os pacientes que realmente, não tem nenhum impedimento e aí só fazem isso por não entender, às vezes, a doença, né, e que é importante pingar o colírio, né, e tem os pacientes que realmente têm muitas limitações, que seria muito interessante a gente ter alguma solução que pudesse resolver isso, seja parcialmente, né. Então, essas lentes, que dispensam, e aí só para o público mais leigo entender, é que elas liberam medicamento, né, elas estão aí também em pesquisa, tá. Algumas já têm um pouco mais de liberação para serem usadas, como medicamentos antialérgicos, né, mas também tem outras aqui, que ajudam a controlar a pressão, né, e outros aí também com antibióticos, né. Então assim, existem vários tipos de oportunidades para a gente pensar para embarcar essas medicações aqui na lente de contato, como uma liberação prolongada, né. Sim. E situações bem específicas. Só que, de novo, como eu falei, e aqui quando mexe em medicamentos, né, tem um rigor muito maior.
um rigor de perfil de segurança para a gente saber se vai estar sendo efetivo e seguro para nossos pacientes, né? Sim. Esse aqui está aí nesse processo também, doutor. Então, é que quando a gente vai mexer com medicamento, realmente tem todo um lado diferente, né, de pesquisa e de aprovação. Porque até a gente sabe que tem medicações que podem causar toxicidade para o olho, Isso. tudo isso tem que ser testado. Então não é tão simples Não. assim. E na verdade, se a gente pensar, fizer um paralelo assim, vier das lentes de contato, tem umas histórias que a gente ouve, né? E histórias que são repetidas ao longo do tempo e que não existe lá uma comprovação que a gente vai entender se isso é verdade. Mas se a gente pegar a história da lente de contato, fala-se que o Leonardo da Vinci era um engenheiro, entre outras funções que para mim foi um dos maiores gênios que a humanidade já teve, né? Ele era tudo. Ele era pintor, ele era escultor, ele era engenheiro militar, né? E por conta da engenharia militar, o Leonardo da Vinci, ele observou que os camelos, eles tinham proteção quando entravam na areia. Então, ó, veja que interessante. E vinha aquelas tempestades de areia e os camelos continuavam com os olhos abertos. E ele foi ver o que era e os camelos têm uma membrana que recobre os olhos. E a partir daquilo ele começou a se encantar e tentar reproduzir aquilo para os militares da época. Veja que coisa interessante, Que né? insight, assim, dá pra galera. Pois é. Aí a gente vem atravessando esse tempo e aí chega em um outro pesquisador, que foi um físico que chama Adolf Fick. Ele desenvolveu, com a guerra, pensando no material de fuselagem de avião, ele desenvolveu lentes de contato para corrigir o que a gente chama de ametropias, né? Que são miopia, astigmatismo, hipermetropia, para corrigir esses militares. Veja, a guerra sempre traz coisa que não é muito boa, mas às vezes vem invenções, né? Que brotam da necessidade da hora. E aí, o tempo passou, e lá pelos idos de 60, 70, veio um tcheco, e esse tcheco, que é o Whitterly, ele desenvolveu a primeira lente de contato gelatinosa. Aí foi um boom, né? Aí fez assim, mudou radicalmente a história, fez tchum, mudou tudo. Por quê? Porque a lente gelatinosa, você pega aquilo, é mágico aquilo. Você pega como se fosse um plástico que está hidratado, não tão simples assim, né, gente? Eu tô falando para simplificar, mas tem uma tecnologia enorme por conta disso. E você põe e corrige tudo. E usa tudo. E daí, partindo dele para agora, né? O que você conta pra gente aí de novo que tem na lente de contato? Beth, a gente sempre fica procurando, assim, o que você já me ensinou, né? Na lente de contato a gente procura conforto, saúde ocular, né? E principalmente prevenir complicações, né? Sim. Trazer aí saúde para nossos pacientes, né? Sim. Então, as lentes de contato, elas começaram assim, mas tem muitas questões aí de conforto que para alguns pacientes resolve bem o que tem hoje e para outros ainda não, né? Muitas situações de intolerância que a gente não consegue às vezes resolver só com troca de modelos, né? De materiais. Sim. Então há necessidade de a gente pesquisar sempre um material diferente. E as tecnologias, né? Exatamente. É para a gente poder aí melhorar a adaptação desses pacientes, né? E se a gente pensar, John, antes as lentes eram feitas assim manualmente, né? Você pegava a lente, você fazia coisa manual. Hoje é tudo reproduzido, né? E controlado por softwares inteligentes. Olha a inovação, né? Aquela coisa da inteligência artificial, às vezes não tem nem contato com a mão da gente, é tudo por robôs mesmo. Que vão nas indústrias e vão reproduzindo essas lentes, reproduzindo de uma maneira tão perfeita que você vê lentes descartáveis, você vai analisar, são todas iguaizinhas. Sim. Isso é muito bom. Eu vou trazer um outro insight aqui do que seria uma solução da inteligência artificial, doutora. Então, é muito bom ter as máquinas para reproduzir a mesma coisa, né?
a gente faz normalmente um estudo, né, para ver quais são os formatos de olho mais comuns, os diâmetros, a ceratometria, tal, a adaptação, como é que vai ser, lentes históricas. A gente faz todo esse estudo para ver o que que é o mais comum, né? Mas e as pessoas que não têm o mais comum, né? Ou as pessoas que têm o mais comum, mas tem algum outro fator que a gente não consegue entender bem por quê? Sim. Tem algum tipo de aberração ótica que não consegue ser corrigida, né? E aí a gente pensa, e agora, o que a gente faz com isso, né? E aí vem a pesquisa, vem a inovação, né? Então a inteligência artificial, o que a gente entende que poderia ajudar, né? Tanto no reconhecimento diagnóstico, né, da gente entender o que que são os fatores ligados à córnea que causam esse tipo de distúrbio visual. O que que são os fatores atribuídos ao cristalino, ao vítreo e assim por diante, né? Pra gente entender aí, na soma final, como que a lente pode interagir com esse olho e aí trazer aí melhor visão, né? Melhor aí performance para o nosso paciente, né? Isso aqui é uma das coisas. Então, na parte diagnóstica, você ter aí um aparelho ou um aparelho que já existe e que a inteligência artificial consiga aí correlacionar esses dados para te trazer mais informação para você, né? Explica para o público o que é aberração quando a gente fala, né? Porque a lente, uma das coisas que você pretende é fazer o paciente chegar, Uhum. né? O paciente ou até a gente mesmo, se for usuário de lentes de Sim, sim. contato. E o que é essa tecnologia para controle dessa aberração? Você explica o que é aberração, que assim a gente entende Tá. como que essa tecnologia vai funcionar. Vamos lá, então, vamos tentar. A aberração óptica que acontece é um fenômeno, tá? Que acontece com as lentes que têm alguma curvatura. O ideal seria que essa lente tivesse um foco único. Para toda a luz que passa lá, você ter só um pontinho lá projetado na sua retina e correspondência para cada lado desse ponto, né? Então, isso seria o ideal. Mas, muitas vezes essas superfícies, elas não são totalmente esféricas. Então, elas podem gerar vários tipos de pontos focais. E aí, isso causa algum tipo de aberração. São de mais diversos tipos e podem dificultar aí o processo de você conseguir ver melhor, de você conseguir ter uma boa adaptação, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, eu entendo que a inteligência artificial ela poderia também, uma vez você entendendo aqui como que é a superfície desse olho, e não só a superfície, a aberrometria dele e todos os componentes que eu comentei, assim, que a gente pode ver hoje, o que a gente consegue medir e o que a gente ainda não consegue medir, que poderia ser medido com a inteligência artificial, né, de alguma maneira indireta, a gente poderia produzir lentes de contatos personalizadas. Então, realmente feita para aquele paciente, né? Então, esse é o mundo que a gente está vislumbrando aqui em algum momento, Pois tá? é, você acredita que em algum momento a gente vai usar aquelas impressoras 3D, né, que hoje já é uma Uhum. realidade para muita coisa. Sim, sim. Vai lá, coloca, eu quero Uhum. isso, tararã, e do outro lado sai Sim. sai pronto. Você acredita que isso pode vir para o mundo das lentes de contato? Olha, então essas são das tecnologias emergentes que a gente vê aí na nossa última geração, né? A impressão 3D, ela permitiu essa reprodutibilidade, né, a partir de um plano que você tem para executar, né, de produzir objetos e você personalizar. Sempre é essa palavra, né, de você conseguir fazer isso. Eh, Atualmente, existem bioimpressoras, né, que conseguem fazer, eh produzir aí protótipos bastante delicados, né. Só que nesse caso da lente de contato, eu acho que tem que ser uma coisa bem, bem, bem mais delicada ainda pra gente conseguir aí, ter valor no que a gente tá fazendo, né, de produzir aí algo que realmente, que eu mudei aqui um pouquinho o plano aqui, mudou um pouquinho a curvatura ali e realmente fez diferença, sabe. A gente ainda não chegou lá ainda, mas eu sei que tem projetos e protótipos acontecendo aí, né. Só Sim, precisa sim. achar aí, o caminho das É, tem pedras pra gente custos, poder né, fazer. tem uma série de coisas que eu acho que Uhum. influenciam isso, porque é como você falou, para chegar para ser acessível a nós, né, réis mortais, Uhum. Sim, a gente isso aí já passou por um bom estudo e esse estudo também passa pela questão de viabilidade financeira. com certeza. Eu acho que é o que talvez, pare e trave muitos estudos, né, Sim, sim. é ver o quanto você vai conseguir evoluir.
Uhum. O que a gente vê é que, assim, evoluiu sem dúvida nenhuma. Se você pensar, é inimaginável a gente, talvez há 30 anos atrás, imaginar que a gente teria lentes descartáveis. Lentes que você usa uma vez e joga fora, Uhum. né, isso não era uma realidade, era uma lente que trocava anualmente. Uhum. Ainda existem essas lentes são utilizadas, embora em uma quantidade muito menor, né, Uhum. infinitamente menor do que era antes, mas era uma coisa que a gente não pensava. Da mesma forma, eu acho que daqui a 30 anos, eu acredito que deva ter alguma coisa diferente e extremamente personalizada para os olhos. A gente está aqui imaginando, gente, tá? É justamente o exercício da imaginação Sim. frente ao que a gente o John tá trazendo pra gente de inteligência artificial, de inovação, de coisas novas. E Uhum. vendo o que é possível, o que não é possível também. E aí nós falamos das lentes com chip, mas vamos também viajar um pouquinho e falar para o público que com certeza isso virou, um tema muito discutido, que colocaram um chip na retina, você é um especialista de Uhum. retina, e o paciente voltou a enxergar, né, então muita gente correu na internet para olhar isso, para ver isso. Explica pra gente, assim, em algumas palavras, o que é exatamente essa inovação? O que mais, assim, deu hype, né, em relação a isso, era porque a retina ela é um tecido muito sensível. Então, os tipos de lesões que a gente tem frequentemente, às vezes são irreversíveis, né. Sim. Então eles pensaram assim: "Será que a gente pode produzir alguma algum chip que tenha a função de receber a luz e transformar impulso nervoso igual a célula que a gente tem no nosso olho faz?" Isso é uma tarefa bem complexa e bem desafiadora, né. Pois é, porque a retina é a parte nervosa do Sim. nosso olho, né, é onde vai se processar a imagem, na verdade. Sim, sim. Então seria o inverso do que eu vou falar agora, que seria igual a tela lá que tem cada pixelzinho, né, se fosse ao invés dela emitir a luz, o pixel, né, ela ia estar recebendo aquela luz, né, em cada pontinho daquele lá, e a gente conseguir juntar tudo e mandar para o nosso nervo e depois mandar para o nosso cérebro para ter o processamento visual, né. Então essa tarefa de fazer essa conexão é muito complexa, tá. Então eles tentaram fazer algumas coisas, falaram assim: "Olha, hoje a gente consegue já ter algum tipo de receptor para transformar a luz em algum estímulo elétrico." Com qual tamanho de resolução isso vai dar, não é tanto, né. Eh, talvez vai identificar, assim, as formas um pouco mais, menos imprecisas, né, ou as cores também não sejam tão fiéis como a gente vê atualmente, né, mas é um progresso, é um ponto lá que mostra que tem ou não tem. Então essa parte de sensor, conseguiu se fazer, mas, assim, é muito difícil as partes seguintes. Então você ter a correspondência desse pixel para a área lá do seu cérebro que fazia isso, fazia aquela no mesmo lugar lá, fala assim: "Ó, esse ponto está aqui, e esse ponto tem que estar ligado ali", fazer esse deparo, né, esse match, é muito complexo. Sim. Então, às vezes, mesmo você tendo uma boa recepção, você não tem um bom processamento disso, tá. E aí que tá um dos maiores desafios, né. Às vezes você, pra fazer tarefas, mais complexas, pegar um copo ou fazer alguma coisa assim, às vezes ele não trouxe tanto benefício. Mas não é pra desanimar, porque eu falei, tudo na ciência é um degrauzinho que a gente vai encaminhando, né. Então, Sim, é uma eh sementinha, né. exatamente, então a gente entende que dá para ser feito, como é que a gente pode melhorar, e cada vez ir avançando, né. E aí tem outras coisas que dificultam. Então o olho, você sabe, é muito pequeno. Então fazer a cirurgia para colocar esse implante desse jeito certo, para o paciente certo, que tem uma doença específica, que pode ter um potencial de aproveitar esse benefício, ainda é muito desafiador. Muito, muito desafiador. Então assim, entendo o hype, entendo a esperança, porque eu também quero muito isso, né, mas a ciência tem a sua velocidade também, e a sua velocidade que tem que ter seu rigor, tem que ter o seu momento para você, avançar e seguir, analisar e entender quais são as dificuldades e fazer isso da melhor maneira, né. Então, a chip da retina tá mais ou menos nesse ponto, doutora. É,
Então, e outra coisa também, a gente em oftalmologia, nós já usamos o microscópio há muito tempo, né, isso na verdade há muito tempo, já é utilizado, mas obviamente os microscópios também foram evoluindo, foram ficando mais potentes, né, precisando, menores, não aquelas coisas enormes que a gente Uhum, tinha no centro cirúrgico, mas se ouve muito a questão da robótica na medicina. uhum, Então uhum, hoje a gente vê grandes centros médicos utilizando robôs para cirurgia. A uhum, gente vê acho que isso em ortopedia, em cirurgia gástrico, né, uhum. do Isso, pessoal do cirurgião a gástrico, urologia também usa. urologia Uhum, também. sim. E na oftalmologia, como é que tá essa questão? Ou o robô ainda não substituiu nossas mãozinhas ali no microscópio? Então vamos lá. Então, assim, a ideia da gente ter um robô faz sentido para pensar de aplicar, para a gente poder aplicar na oftalmologia. Por quê? Porque, como eu falei, o olho é muito pequeno e os movimentos são muito finos, são muito delicados. Né? Então, faz sentido você ter um robô para ajudar a performance do cirurgião, né? Sim. Só que tem um relato ou outro sobre esse tipo de tecnologia, mas ainda não é utilizado assim de maneira no dia a dia, assim, tá? A intenção sempre é essa. O robô tá lá para corrigir, às vezes, um movimento que podia ser mais certeiro, ou um tremor que às vezes apareceu numa situação que não deveria, né? Sim. Existe ainda muita também para andar aqui em cima, né? Nesse lado da evolução desse tipo de cirurgia, né? Mas eu vejo que é uma potencialidade, assim como acontece nas outras áreas, né? E aí tem outras coisas, assim, que a gente pensa também, eh, como oportunidades com a cirurgia robótica, né? Então, às vezes, um paciente deseja operar com um cirurgião de algum lugar específico, então ter a interface do robô permitiria um cirurgião estar em um lugar do mundo e A o paciente no distância. outro. Isso tem para as outras cirurgias, como a gente comentou, outras especialidades, né? Já tentaram isso, algumas deram certo, outras não. Tem uma série de fatores em relação à viabilidade técnica disso, né? De velocidade de resposta, como é que você vai converter a cirurgia, a equipe que vai estar lá também, se vai estar ou não tá. Mas é uma oportunidade para pensar. Tá? Em qual situação seria interessante, para qual tipo de paciente, como é que a gente pode ter opções. Eu acho que é essa o raciocínio, né? Sim, sim. Você é míope, né, João? Eu sou míope. E você opera com microscópio. Hum. Tô vendo que você tá de óculos. Aham. Você acha que a lente de contato te beneficiaria com Olha, quando eu estava na residência, isso é um testemunho pessoal mesmo. Eu me incomodava muito com óculos, porque na época na época não, a gente usa máscara aqui, né, e às vezes eu não sabia associar os dois, conciliar a máscara com os óculos. E aí a lente de contato foi uma solução para mim mesmo, né. Foi uma solução de, estar aí com a visão mais leve, assim, tanto em relação ao peso da lente, né, e não ficar escorregando aqui, mesmo você colocando uma fitinha. a máscara que É, embaça também, né, exatamente, isso é o não principal, embaçar que às vezes é o pior, né. E aí isso deu certo por muito tempo, né. Só que aí teve aí um revés aqui, porque, eh, eu tenho o olho seco. E aí, em algumas situações, algumas cirurgias específicas, pelo fato de ter muita atenção na cirurgia, de piscar menos, de ter o ar-condicionado, a lente de contato que ama a água, né, ela também sofria quando o ar estava seco, né, então ela ia evaporando aqui e eu sentia isso. Então você piscava e às vezes ela dobrava, você tinha que piscar constantemente, se lembrar de piscar constantemente para ela não ficar embaçada, né, que também pode acontecer. Então, assim, já mas tem uma isso relação. mudou, João. Exatamente, Isso mudou. exatamente. Isso foi na época da residência, e aí eu conheci outras lentes de contato que puderam, inclusive, ter um melhor grau de hidratação, né, Sim. e aí me deixou mais confortável com isso, né. E na É. verdade eu acho que são as tecnologias, né. A gente quando tem pacientes que têm um olho seco mais leve, mas que vai ser beneficiado com lente, tem tecnologias que têm agentes umectantes. E Aham. o que que é isso? São substâncias que seguram a água dentro da lente. Por que que seu olho ficava assim? Porque os materiais mais antigos competiam com a lágrima. Aham. Tinham que roubar da lágrima
né, a Uhum. aguinha lá da lágrima para poder manter a hidratação da lente. Hoje não tem mais isso, Sim. né, eu até comentei isso com a Mônica Alves Uhum. no episódio que a gente gravou, que existem tecnologias que prometem até 16 horas seguidas de uso com conforto. Isso é muito interessante. Com Assim certeza. como também casos eu tenho vários pacientes Uhum. oftalmologistas e neuro também, que usam microscópio e querem a lente somente para cirurgias. Sim. Querem usar pontualmente, querem alternar com os óculos. É possível sim. As lentes de descarte diário hoje corrigem tudo. Uhum. Corrigem miopia, corrigem hipermetropia, corrigem astigmatismo, a presbiopia, tudo. Então, vai lá, põe a lente, faz a cirurgia, terminou a cirurgia, tira a lente. Uhum. Acabou, joga fora a lente, você resolveu o seu problema pontualmente. Assim como tem os que usam lente de contato seguidamente, querem usar, substituir os óculos com uma quantidade de horas maior, e esses pacientes, aí a gente vai pensar, e também nas lentes de descarte diário também tem essas tecnologias. Essas tecnologias que vão Sim. propiciar o bom uso, o conforto. Uhum. Porque é uma coisa interessante essa questão do conforto. Você sabe que a maior causa de que a paciente deixa de usar, a descontinuação do uso da lente de contato é o conforto. Sim. Mais do que outras coisas, mais do Uhum. que enxergar bem, mais do que o custo da lente, manuseio, eles pensam no conforto. Então, com certeza, essas tecnologias vieram assim, nossa, ajudar bastante. Aí você vem e volta. Essa tecnologia com certeza foi auxiliada pela inteligência artificial, pela questão da informática, da diminuição de Uhum. fronteiras que a gente fala, como você Uhum. falou da robótica. Uhum. Imagina a gente como médico, se você pensar, não era assim impensável você fazer um congresso em que você tinha um convidado de fora que estava no Uhum. telão conversando com a gente? Uhum. E a Sim. gente faz isso, né? Uhum. Sim. Faz isso o tempo inteiro. Então, enfim, acho que nossa conversa foi muito boa, muito boa, muito boa. Hum. E eu quero te agradecer. Então, esse é mais um episódio do Pod Lentes, o papo inteligente no mundo das lentes, totalmente acessível e descomplicado. Hoje nós falamos sobre inteligência artificial, inovações, e tem muita coisa boa aí nesses 12 episódios. O Pod Lentes, a primeira temporada, tem 12 episódios, patrocinado pela Bausch Lomb. E se você gostou, dê seu like e espalhe essa notícia para os amigos. Até a próxima!